Olha essa foto. De verdade, para o que você está fazendo e olha bem para ela. Você viu essa notícia? Mas a pergunta é, como você viu? Se depender da mídia tradicional, você viu como uma notinha de rodapé. Uma fofoca de Brasília em viagem internacional. Filhos de Bolsonaro foram passear em Washington e tietaram um deputado americano. Eles pintam o quadro de dois turistas políticos gastando o nosso dinheiro para fazer lobby, para encontrar um aliado de extrema direita, como eles adoram dizer. E a ordem deles é clara. Ignore-os, vire a página e se digne com a pauta irrelevante do dia. Mas eu e você, a gente aprendeu a não engolir mais aquele roteiro. A gente aprendeu a pensar como estrategista. E se eu te disser que essa imagem, esse encontro, aparentemente banal, não é um passeio. Se eu te disser que isso é o som de uma peça de xadrez sendo movida num tabuleiro global. Uma peça que eles não esperavam, que eles não sabem como contra-atacar. E por isso, a única opção é desprezo e diminuição. Pensa nisso. Essa guerra assimétrica que eles estão travando contra nós aqui no Brasil, essa caçada jurídica e midiática que a gente sente na pele todos os dias, talvez ela tenha ganhado um novo capítulo. Um capítulo onde o campo de batalha não é mais o nosso Supremo, não é mais o nosso Congresso refém. O campo de batalha, meu amigo, minha amiga, ficou muito, mas muito maior. E para desespero deles, finalmente o jogo começou a virar a nosso favor. Então fica até o final desse vídeo porque você vai descobrir qual foi a finalidade desse encontro. Eu sou Carlos Stefan, arquiteto de narrativas e estrategista de campanhas políticas. Se você não é inscrito no canal, me dá aquela força, se inscreve no canal e já curte esse vídeo. Para você entender a dimensão dessa jogada, a gente precisa responder a pergunta que a mídia lixo não faz. Quem é esse cara na foto? Quem é Jim Jordan? Eles te dizem que é um deputado. E isso é como dizer que um leão é um felino. A informação tá certa, mas é criminosamente incompleta. Sabe por quê? Porque Jim Jordan não é um deputado qualquer. Ele é simplesmente o presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que na prática significa que ele é um dos homens mais poderosos e temidos de Washington. Ele comanda o principal comitê de investigação da nação mais poderosa da Terra. É o cara que investiga o FBI, o Departamento da Justiça, as Big Techs. Ele é a linha de frente do combate conservador americano contra o que eles chamam lá de weaponization of government, o uso da máquina estatal como arma política. Só familiar para você. Ele não é um burocrata de terno. Ele é um trator, um interrogador implacável que desmonta diretores do FBI ao vivo, que expõe a censura dos executivos do antigo Twitter, que não tem medo de chamar as coisas pelo nome. Então, por que os nossos representantes iriam até ele? Para pedir ajuda? Para chorar as pitangas? Não. Isso é pensar como um derrotado. Eles não foram pedir, eles foram se aliar. Eles foram sincronizar estratégias com o general que comanda a mesma guerra que a gente. Só que no fronte americano. Eles não foram procurar um amigo. Eles foram buscar um arsenal. Sabe aquela máxima do xadrez? Se o seu adversário travar o jogo, você expande o tabuleiro. E é exatamente isso. Aqui no Brasil, o jogo está travado. O sistema, o establishment, usa a própria lei como uma arma contra a gente. Eles criaram um monstro chamado lawfare, uma guerra jurídica onde as regras só valem para um lado, onde um tweet vira um crime inafiançável e rasgar a Constituição vira defesa da democracia. Nesse cenário, lutar aqui dentro é como lutar com as mãos amarradas nas costas. E o que eles fizeram foi a jogada mais inteligente possível. Foram buscar uma instância superior, um árbitro mais forte. Eles foram acionar nos Estados Unidos o farol da liberdade do mundo,
as ferramentas para lutar de volta em pé de igualdade. É um contra-ataque assimétrico absolutamente genial. Se o sistema judicial brasileiro está contaminado e aparelhado para nos perseguir, então vamos expor a contaminação no palco do mundo, sob as luzes de um sistema onde a primeira emenda, a liberdade de expressão, ainda é o pilar sagrado. Isso não é sobre se submeter a uma outra nação. Isso aí é sobre usar as regras do jogo global ao nosso favor. É entender que a luta pela liberdade hoje não tem fronteiras. É uma jogada de mestre, viu? Que tira o poder das mãos de meia dúzia de burocratas em Brasília e coloca sob o escrutínio do mundo. E isso, meu amigo, minha amiga, enche a gente de esperança que há muito tempo a gente não sentia. A esperança de que a justiça, a verdadeira justiça, pode vir de onde eles menos esperam. E é aqui que entra a primeira grande arma que eles foram buscar nesse arsenal da liberdade. A primeira ferramenta que eles colocaram na mesa durante aquela conversa com Jim Jordan foi o poder de investigação do Congresso norte-americano. O comitê judiciário que Jordan preside tem o poder de convocar audiências e abrir investigações sobre qualquer assunto que considerem uma ameaça aos interesses ou aos direitos humanos globais. E a censura e a perseguição política no Brasil, promovidas por um regime declaradamente anti-americano, são exatamente isso. Agora, pare e imagine a cena. Não vai ser mais o Alexandre de Moraes ou a Vera Magalhães ditando a narrativa. Vai ser o Congresso da nação mais poderosa do mundo, em Washington, D.C., transmitindo ao vivo para o planeta inteiro. Deputados americanos, assessores, tradutores. E quem eles vão chamar para depor? Jornalistas brasileiros exilados, parlamentares caçados, empresários que tiveram as suas contas bloqueadas, pessoas comuns que foram censuradas. As provas, os documentos, os prints, tudo aquilo que a nossa mídia esconde, tudo aquilo que o nosso judiciário ignora, será apresentado ao mundo de forma metódica, documentada e inquestionável. Isso vai derreter a narrativa deles em tempo real. A perseguição que eles tentam disfarçar de combate às fake news vira um espetáculo internacional de autoritarismo. O Brasil não vira um pária como a esquerda gostaria. Pelo contrário, o Brasil se torna o principal case study da luta global pela liberdade do século XXI. A linha de frente da batalha contra a tirania. Agora, me diz você. Eu quero que você comente aqui embaixo. Você não acha que já passou da hora de acender essa luz e mostrar para o mundo a escuridão que tentam impor o nosso Brasil? E a gente aqui, no dia a dia, muitas vezes a gente fica desanimado, a gente se sente sozinho, enquanto esse jogo pesado está acontecendo lá em cima. Mas com essa jogada, a gente vê que a gente não está sozinho. E o mais importante é entender o porquê eles vão nos ouvir. Por que um deputado poderoso como Jim Jordan gastaria seu tempo com o Brasil? É porque, para a política americana, para o lado patriota de lá, a nossa causa é a causa deles. Então pensa bem, qual é a pauta de Jim Jordan nos Estados Unidos? Combater a censura das Big Techs, lutar contra o globalismo que quer apagar as fronteiras e as soberanias, enfrentar um establishment midiático e judicial que quer calar a voz do povo. É exatamente a mesma guerra que a gente está travando aqui. O Brasil, para eles, não é um país qualquer. É a maior nação cristã e conservadora do Hemisfério Sul. É a linha de frente mais quente e mais importante desta batalha global pela liberdade. Se a liberdade cair no Brasil, eles sabem que o efeito dominó na América Latina é devastador e que a próxima frente de batalha será deles. Então, que fique muito claro, a gente não é peão no jogo deles.
Isso é narrativa de quem quer nos ver isolados e fracos. Nós somos parceiros estratégicos. Nós estamos alinhados à maior potência do hemisfério sul, com a maior potência do mundo, com base em valores que a gente compartilha e que eles defendem com unhas e dentes. Deus, pátria, família e liberdade. Isso não é ser usado. Isso é ter visão estratégica de longo prazo. Faz sentido para você? Entender que a nossa luta é parte de algo muito maior? Comenta aí, me diz o que você pensa. A gente se vê na próxima. Que Deus abençoe o nosso Brasil.